Eu já sou professor de inglês há 8 anos e ao longo desse período eu acabei me tornando um especialista em pronúncia. A parte da pronúncia do inglês é a minha parte favorita. Sotaques, pronunciar, falar rápido, essa é a parte que eu mais gosto e, consequentemente, é a parte que eu mais puxo, né, durante as minhas aulas. E muitas vezes os alunos novos que chegam até mim, eles normalmente perguntam o seguinte, quando eu corrijo a pronúncia deles: Nossa, mas Rodrigo, precisa realmente pronunciar desse jeitinho? Se eu pronunciar de outro jeito, as pessoas não vão entender mesmo assim? E essa pergunta, ela tem um problema que não está na pergunta em si, é um problema que vem anterior à pergunta, e é desse problema que eu quero falar aqui nesse vídeo. O problema é o seguinte, as pessoas elas chegam para aprender a falar inglês com o seguinte mindset, eu ouço isso direto. Eu pergunto, qual que é o seu objetivo com o inglês? Onde você quer chegar? As pessoas sempre falam, eu quero me comunicar. Eu quero viajar e me virar. E assim, bacana, esses são objetivos, né? Um objetivo raso é melhor do que objetivo nenhum, mas são objetivos muito rasos. Sabe por quê? Se comunicar, falar e os outros entenderem, é um objetivo muito fácil, cara. É muito idiota. Se você for para os Estados Unidos e você fizer mímica, as pessoas vão te entender. Então por que você precisa do inglês? Você não precisa aprender inglês. Vai para os Estados Unidos, faz mímicazinha, as pessoas te entendem. Então, esses objetivos, eles são tão fraquinhos, e por eles serem tão fraquinhos, as pessoas não precisam daquela pronúncia tão rebuscada. Se você falar, se você vai lá para os Estados Unidos e fala I like chocolate, assim, você vai ter que repetir essa frase umas 5 vezes e fazer umas mímicas, mas as pessoas vão entender você. Eventualmente elas vão entender. Quando você apontar ali pro chocolate, sabe? Ela vai entender. Só que você percebe que isso é muito pobre, né? Imagina, você fica igual um macaco lá nos Estados Unidos fazendo não, I like chocolate, chocolate aqui, ó. Sabe? É esquisitão. Agora, quando você vai conversar com uma pessoa e você fala com uma boa pronúncia e ela te entende de primeira, sem você precisar explicar, I like chocolate, é outra coisa, cara. É outra coisa. Porque lembra que o objetivo da nossa fala, o objetivo do aprendizado de inglês não é a gente se comunicar. Porque, de novo, comunicar dá para se comunicar de qualquer jeito. Se você fazer mímica, as pessoas vão te entender. O objetivo para a gente aprender inglês precisa ser mais elevado, precisa ser um pouco mais alto. O objetivo precisa ser me conectar com a outra pessoa. Se você começar a olhar por essa lente, aí as coisas começam a mudar um pouquinho de plano. Porque agora você não quer só ir para os Estados Unidos ou para a Inglaterra e pedir uma comida no McDonald's. Agora você quer de repente ir num bar e conhecer uma menina, um cara, para você poder conversar. Agora você quer conseguir sentar num banquinho do lado de uma senhora britânica e trocar uma ideia com ela, a ponto dela te convidar para casa dela e fazer uma comida para você. Você quer se conseguir se conectar com as pessoas ao ponto delas irem em algum lugar e te oferecerem uma carona, porque elas gostaram de você. Isso é muito mais legal do que ir para os Estados Unidos lá e ficar tirando fotinha, comidinha no McDonald's, ficar no outlet, how much is this? How much is this? Porque isso é fácil, é coisa, é idiota. Sinceramente, é besta, é idiota. Qualquer um faz isso. Se você quiser ir para os Estados Unidos e ficar pulando de outlet em outlet, coloca ali as seguintes frases no Google Tradutor. Quanto é isso? Aceita cartão? Obrigado e tchau. Coloca essas 3 frases no Google Tradutor que você vai conseguir se virar nos Estados Unidos sem problemas. Só que não é o suficiente. Não é o suficiente. E para convencer você disso, eu queria contar para você uma história. Eu e o meu irmão, a gente está viajando na Europa e nós estamos nesse momento aqui na Espanha. No primeiro dia que a gente chegou aqui na Espanha, a gente tomou um puta de um baque. Porque na nossa cabeça de brasileiro, espanhol é fácil, é só falar o portunhol que se vira, né? Eu tinha essa mesma mentalidade. Aí eu cheguei aqui, meu amigo, e portunhol não adianta não. Não adianta. Talvez até as outras pessoas até te entendam, talvez. Mas você não entende eles.
Então, a gente estava apanhando do espanhol, apanhando, apanhando. A gente precisava chegar nesse Airbnb aqui, que é no interior da Espanha, a gente não sabia como chegar aqui. Precisava pegar o trem, mas a gente não sabe que horas que o trem sai, e a sinalização era meio ruim. Então a gente está olhando ali para a plataforma e a gente está vendo os trens ali, a gente não sabe qual que a gente tem que entrar. E se a gente pegar o trem errado, o próximo só sai às 4 horas da tarde, daqui 3 horas. Então a gente estava apanhando do espanhol, mas estava conseguindo ir. Aí chegou uma mulher vindo na nossa direção, uma senhora, e eu já com dor de cabeça de tanto me esforçar no espanhol, falei, nossa, lá vem a mulher pedir alguma coisa, mano, em espanhol, eu não vou entender porra nenhuma e ela não vai me entender. Aí ela abriu a boca com um sotaque britânico. Excuse me, are you from here? O meu coração acendeu, cara. E sabe o que eu respondi pra ela? Eu respondi o seguinte: No, we're not from here, but do you need any help? Quando eu falei o inglês e ela entendeu 100% das palavras que eu falei, deu pra ver na cara dela, o rosto dela acendendo assim. Ela tava com aquela cara de preocupada, de quem tava perdida. Mas aí ela encontrou alguém que falava e ela conseguia entender sem se esforçar. Parece que foi um alívio para a mulher, cara. Assim como foi para mim. A gente acabou trocando uma ideia e ela reclamou dos trens, né? Because we took a train in Madrid, but the signaling is very confusing. We want to get to Barcelona, but we don't know how to get there exactly. E ela deu para ver, cara, que ela tava quase desabafando, sabe? Com alguém que sabia falar inglês. E eu falei para ela exatamente o que ela precisava fazer. I'm sorry, we're not from here. I cannot help you exactly. But there are a couple people who can. If you go in that direction, you're gonna find a booth to buy tickets for the train, and the people there have very good information to help you. E ela ficou tão contente de finalmente estar indo em uma direção onde ela tinha certeza. Porque quando você chega aqui num lugar onde as pessoas não falam sua língua, você meio que entende o que a galera fala, você meio que segue onde eles apontam, mas você nunca tem certeza. E dessa vez deu pra ver que ela tinha certeza. Cara, e isso me lembrou, então, e eu agradeci muito por ter focado, por ter me especializado na pronúncia de inglês. Porque eu consegui me conectar com aquela senhora de uma forma que melhorou muito o dia dela. Ela ficou mais aliviada por conversar com alguém que falava a língua dela direito, sabe? E é esse tipo de potencial que uma boa pronúncia traz para nós. Imagina que legal se você tiver um inglês confiante o suficiente para ir flertar com alguém, de repente uma moça bonita num parque, ou de repente algum cara te canta e você consegue entender exatamente o que ele está fazendo e responder à altura. É outra coisa, cara. Então, precisa prestar atenção na pronúncia? Será que se eu falar I like chocolate, eles não vão entender mesmo assim? Eventualmente sim. Eventualmente sim. Mas isso vai ser o seu teto. Esse vai ser o seu limite. Esse é o máximo que você vai chegar. Se você não tiver uma pronúncia bacana, primeiro, eles não vão te ver como um igual. Você vai sempre ser um esquisito que fala estranho. Segundo, vai ser muito difícil para eles se conectarem a você, porque eles não vão conseguir focar na sua mensagem enquanto você estiver falando. Eles vão ter que ter um segundo processo rodando na cabeça, que é associar a sua pronúncia esquisita com as palavras que ele já conhece. Se você falar as palavras direito, pronunciar bacana, ele vai conseguir focar toda a atenção dele na tua mensagem. E aí sim, a conexão com outra pessoa acontece de forma muito mais fácil, muito mais natural. Então, dá sim uma atenção para a pronúncia, cara. Pronuncia direitinho. Não se contente com o sotaquezinho brasileiro. Não se contente com migalhas, tá? Não se contente com, eu quero aprender a me comunicar. Eu quero ir para os Estados Unidos e me virar. Isso são objetivos muito rasos. E eu, pessoalmente, não gosto de trabalhar com pessoas que têm esses objetivos. Sabe por quê?
Essas são as pessoas que começam a fazer aula e param. Porque é um objetivo tão básico, tão ruinzinho, a pessoa começa a fazer aula, vê que está aprendendo umas 2 ou 3 palavras e sai. Porque ela já consegue se virar. É uma merda. Aí depois ela volta daqui 5 anos para fazer aula de novo, porque ela estudou e parou, mas agora ela precisa falar melhor. Só que agora ela já está toda enferrujada, vai ser muito mais difícil. Agora, os alunos que chegam com o objetivo lá no alto, eu quero ir morar em outro país, eu quero conseguir um emprego lá fora, eu quero fazer apresentações no trabalho e as pessoas me entenderem bem. Eu quero fazer um doutorado na Inglaterra. Para esse tipo de objetivo, precisa de um inglês muito bom. Ou não precisa nem ser um objetivo profissional, pode ser eu quero assistir uma série inteira sem legenda. Eu quero ouvir os atores falando original sem ter que ler legenda nenhuma. Eu quero conseguir cantar essa música igual esse artista que eu gosto muito. Esses são os alunos que vão chegar lá. Esses são os alunos que vão conseguir ter um inglês bacana e esses são os alunos que vão ter experiências melhores quando forem para fora, porque eles vão verdadeiramente conseguir se conectar com as pessoas. Porque tem muita gente que tem essa ideia errada de viagem, tá? Ah, eu vou viajar, eu vou para aquele lugar. Só que, meu caro, lugar é igual no mundo todo, beleza? O interior aqui da Espanha não é muito diferente do interior do Brasil. Tem um monte de árvore, tem um monte de montanha, tem um monte de trilha para fazer, igual no Brasil. A grande sacada de viajar, de ir para outro lugar, é conversar com as pessoas que moram lá. É isso que faz a diferença. É isso que vai criar memórias para sua viagem. É isso que vai enriquecer a tua experiência. Porra, aqui eu tô apanhando do espanhol ainda, mas tô melhorando cada vez mais o meu espanhol. Tô quase conseguindo falar algumas palavras em valenciano, que é a língua que a galera fala aqui na região da Espanha onde eu tô. E eu consigo conversar com as pessoas. Eu fui de táxi com um cara no mercado, foi ontem ou antes de ontem. A gente foi conversando 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar, tudo em espanhol. O cara me explicou do tempo que ele morava aqui, dos anos 80, aí ele conseguiu falar da política da Espanha e tudo mais, ele conseguiu entender as perguntas que eu fiz, porque eu me esforço para ter a pronúncia bonitinha, até mesmo em espanhol. É diferente, cara. É diferente. E eu vou falar pra você que é muito, muito bom. É muito bom você falar e ser entendido, você ser visto como um igual, não como alguém que a gente tem que falar devagarzinho pra poder entender. Porra, é diferenciado, é diferenciado. E eu falo porque eu já passei pelos dois. Então, precisa focar na pronúncia? Sim, sim, precisa focar na pronúncia, bicho. Foca na pronúncia. Assiste os outros vídeos aqui no canal que eles vão te ajudar com isso também. Acesse os links aqui na descrição para você entrar na minha comunidade de inglês WhatsApp. E também, se você precisar de aulas de inglês, se você quiser esse boost extra na pronúncia, tem um link para você fazer aulas comigo lá também. É isso daí, e eu te vejo na próxima.